Ok, gente, como quem está vindo pela primeira vez, eu vou repetir algumas coisas, mas quem já é da casa conhece bem. Eu não gosto de falar para as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas. Então, por favor, a qualquer hora, interrompa, pergunte, discorde, se sinta à vontade, para que possamos aprender juntos, na verdade, isso aí, tá bom? Demos início no mês passado, foi no mês passado, foi? Em julho, né? Começamos com a palestra O Sentido da Vida, né? E chegamos à conclusão que o sentido da vida seria um aperfeiçoamento, um autoaperfeiçoamento para expressar, de fato, características humanas e não animais. Mas a coisa mais difícil, talvez, em nós, seja justamente essa questão das nossas emoções. O que são elas, como lidar com elas, como aprender com elas, como ser escravo delas, e por aí vão as inúmeras situações. E aí foi escolhido para a gente começar a pensar juntos aí em relação ao ressentimento. Então, alguém aqui já sentiu isso? Ressentimento. Aí, já pensaram sobre isso? Quando estava acontecendo aquilo com você? Então você é capaz de descobrir: o que eu estou sentindo agora é um ressentimento. Qual a intensidade disso? Foi mais fraco do que antes? Foi mais forte agora? Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Isso me interessa? Isso não me interessa? Isso faz bem à minha pessoa? Isso não faz bem à minha pessoa? Ora, se você começou a pensar sobre isso, significa que você está usando uma outra coisa, que seria a parte mental, o raciocínio, a racionalização, a tentativa de entender o que é que está acontecendo com a gente. E que muitas vezes nós somos analfabetos emocionais. Nós sentimos alguma coisa e não sabemos o que é aquilo, nem para que é que aquilo serve e aonde aquilo vai nos levar. E muitas vezes só colhemos então um fruto e não sabemos às vezes que foi fruto daquilo. Temos que digerir alguma coisa, mas não sabemos aonde isso tudo começou. A nossa vida emocional é mais ou menos assim. Então vamos pensar aí num ressentimento. Eu queria que você, nessa tentativa, você olhasse mais que tudo para dentro de você, tá certo? Tentando identificar algumas coisas que acontecem com você. E não concorde com nada disso que eu estou dizendo, nem discorde de nada disso. Apenas observe e tire suas próprias conclusões baseadas nas suas próprias experiências. A definição clássica de ressentimento é isso aí: ato ou efeito de se ressentir, lembrança magoada de ofensa recebida. Se essa definição estiver correta, já tem várias coisas para ser pensadas aí. Ato ou efeito de ressentir, então você está sentindo alguma coisa por uma segunda vez, por uma terceira, por uma quarta, por uma quinta. Mas o que é que você está sentindo então? Você pode ficar ressentido com raiva? O que é que você acha? Na hora que eu senti raiva, aí eu senti de novo, eu estou me ressentindo numa determinada emoção, no caso, raiva. E ódio, será que é possível isso? E mágoa, será que é possível isso? Agora você sabe distinguir o que é raiva, o que é ódio, o que é mágoa? Porque aí o ressentimento seria uma reincidiva, um reacontecimento de uma outra emoção. O ressentimento não seria uma emoção pura, original. Começou, o que você está agora? Ressentido. Como? Com o quê? Como é que é o mecanismo disso? Onde é que isso acontece? Como é que eu posso interferir nisso? Mas você já ficou alegre? Alguém já ficou alegre aqui? E ficou alegre de novo? E depois ficou de novo? E por que a gente não diz assim: eu estou ressentido? Em alegria, né? Porque ressentir seria sentir alguma coisa mais de uma vez. Mas não, quando se fala em ressentir, a gente já associa com alguma coisa. O fulano está ressentido. Aí ele está assim, né? Emburrado. Ele ficou emburro 2 vezes. Tem gente que olha para você e diz assim: me deixe em paz. Aquela paz eu não quero de jeito nenhum mesmo. Porque ele está em paz. Está meio esquisito. Então ele está reincidindo em paz ou em outra coisa. Então o que é o ressentimento? A ideia nossa é a gente pensar sobre isso.
Então, é uma lembrança magoada, logo implica em memória, e é uma coisa magoada. Então, eu não posso usar ressentimento para alegria. Por que não me magoei com alegria? Né? Não seria mais ou menos isso? Há possíveis causas do ressentimento. Alguns teóricos, alguns estudiosos das emoções, eles colocam como seria que isso acontece, o mecanismo disso. E se a gente entender o mecanismo de alguma coisa, nós podemos interferir nessa coisa. Você concorda comigo? Você já cozinhou alguma coisa na sua casa? Estavam falando lá fora desses negócios. Se você compreender o mecanismo de cozinhar alguma coisa, você não pode modificar o fruto final do cozido, modificando então o mecanismo daquilo que foi feito. Compreende isso? Então, se eu entender o mecanismo das minhas emoções, como é que elas acontecem, por que acontecem, é possível que eu possa modificar isso. Essa modificação pode ser para melhor? Pode. Você já fez uma delícia? Já tentou fazer uma delícia melhor? Você já fez uma coisa que ficou totalmente errada? Não dá para você tentar modificar da próxima vez e tentar fazer um pouquinho melhor? Então, se eu entender o mecanismo, em tese, eu posso modificar isso ao meu bel prazer. Por que nós não modificamos o que nós sentimos e que nos é inadequado? Talvez porque a gente não presta atenção, não sabe o que está fazendo e faz o mesmo mecanismo de novo. Aí, plantando a mesma coisa, a gente colhe a mesma coisa. Se a gente quer modificar isso, temos que modificar esse mecanismo dessa história. Então, segundo Adler, é a ânsia de poder inerente ao ser humano pelo nosso atavismo ancestral no processo evolutivo. Quando não é resolvido, ele é então gerador de conflito. Nesse ponto de vista, o indivíduo tem nele lá essa ânsia de poder. Adler coloca isso fácil. É essa ânsia de poder que pode gerar uma série de outras coisas. Então, eu tenho a ânsia de poder por algo ou por alguém. Isso me é frustrado. Essa frustração é que é resultado desse primeiro estímulo e que pode ocasionar uma série de coisas. Então, pode ocasionar raiva, mágoa, rancor. Se isso se repete com frequência, isso se torna um ressentimento. Olá! Tudo bem até aí com Adler? Ele coloca que é na capacidade de poder que está inerente todos os conflitos que surgem a partir daí. E isso vem do atavismo ancestral, desde os animais até a espécie humana. Para o meu amiguinho Freud tem umas coisas engraçadas, para mim, né? Ele não aceita que o ser humano nasça bom e nobre. Ele diz que isso não existe. O ser humano não nasce bom e nobre. Ele considera tanto a religião, como a ciência, como a moralidade, uma espécie de defesa elaborada contra os nossos conflitos. E os nossos conflitos, a origem para ele não é o poder, como Adler, é a agressão e a sexualidade. Porém, o mecanismo é o mesmo, dá para entender isso? Se o indivíduo é frustrado na sua sexualidade, essa frustração, ou aquilo que ele sentiu, pode levar ele para um lado ou para o outro. Se isso se repete, isso se torna um ressentimento, tanto na agressão como na sexualidade. O outro é poder. Para Freud é simplesmente isso. Para Freud é o seguinte: todas as nossas repressões, tudo que for de conflito básico, transforma-se em energia, que é uma energia funcional e que faz a gente agir. Então, isso pode conduzir, na hora que essas frustrações criam a nossa cultura, cria uma religião, cria uma moralidade, isso pode nos levar a uma grandeza de emoção, ou isso pode nos levar às mais frustrações possíveis e imaginárias. Depende apenas de como você vai digerir isso. E ele diz: este é o papel da sociedade, da religião, da cultura em que você se insere. E isso tudo é artificial, foi criado pelos homens. Para Freud não existe homem genuinamente bom ao nascer, entendeu? Os sentimentos de elevação moral, fundamentados na justiça, na bondade, na generosidade, no amor fraternal, seriam destituídos de autenticidade. Nada disso para Freud é autêntico. Tudo isso é aprendido, circunstancial na sociedade que você faz parte.
O que é que existiria isso? Por que é que isso não é genuíno? Por que é que isso não é fundamental? Porque o que existe de fundamental é aquilo que está no instinto, e ele é agressividade e sexualidade. Para Freud é isso. E a partir daí haveria essa modificação. Oi? Então, basicamente, as duas coisas, sexo e agressividade e sexualidade. O resto, somos... Perfeito. Para Freud é isso. Tá certo? Isso seria uma coisa genuína. Proveniente de quem? De um atavismo ancestral também. Isso estaria presente nos animais e isso passaria para nós que também somos animais. Só que para Adler, lembre-se, é o poder. Aí vai ficar essa briguinha entre eles dois aí, ó, que até hoje não acabou. Tá certo? Quem é mais importante? É o poder ou é a agressividade oriunda da sexualidade ou a sexualidade oriunda do poder e por aí vai. E aí, teorias e mais teorias e mais teorias. E na minha opinião, cada vez mais a humanidade infeliz. Mas é a minha opinião. Mediante essa formulação, inexistiria na natureza humana a bondade intrínseca à herança da evolução superior. Tudo seria reduzido a conflitos ancestrais que se fixariam nos instintos básicos. Deu para entender isso? Então, não teria, se você vê um indivíduo considerado por uma religião qualquer um santo, tudo isso nele, para Freud, é artificial. Porque isso não existiria na essência do ser humano. Isso foi conduzido, induzido, aprendido. E ficou uma coisa artificial. Porém, é assim que se vive em sociedade. Porque sem essas coisas, a sociedade se destruía. Já imaginou se fosse guiada apenas pelo poder da sexualidade? Como é que ia virar? Como é que ia ser essa sociedade? Se fosse apenas na agressividade, como é que seria? Ou seja, nem sociedade existiria. Mas, no entanto, não é uma coisa intrínseca e natural. Vejamos o seguinte. Em qualquer experiência científica, você só pode tirar conclusões da amostra que você tem. Você concorda comigo? Você não pode tirar conclusão sobre esta coisa aqui se você pegou uma amostra daqui. Tem como isso ser possível? Não. Você só tira conclusões de uma amostra que você selecionou, tá? Nem Freud, nem Adler, nem nenhum pesquisador da consciência humana até hoje fez pesquisas em cima dos homens sábios, iluminados, sem conflitos. Os homens que deram realmente uma contribuição para a humanidade. Todas as pesquisas dele foram feitas em cima de pessoas doentes. Na Salpêtrière foi assim. Freud só examinou pessoas doentes. Adler só viu sociedades doentes. Que conclusões eles poderiam tirar? Então eu não ignoro que esses homens estejam limitados a esse ponto. Porque foi isso que eles estudaram, foi isso que eles viram e só podiam tirar conclusões desta amostra, o que ela podia dar. Até hoje não tem. Se você examinar o livro de estatísticas de saúde ou de doença, você vai encontrar por ano mais ou menos 400 mil artigos sobre depressão. Nenhum sobre felicidade. Então não se pesquisa dentro de pessoas felizes como se pode tirar a conclusão de pessoas felizes, né? Freud nunca ouviu falar nos iluminados da Índia, nunca pesquisou nenhum deles. A sociedade que ele usava eram sociedades doentias. Então eu não ignoro as conclusões que ele chegou. Para Victor Frankl, pelo contrário, é o sentimento de existir que é uma conquista humana. E disso nós não podemos abrir mão. Ao contrário, ele diz assim, olha, é o único ser de toda a espécie de vida que existe nesse planeta que pode dar um sentido ao existir. Todos os outros não. Isso é uma conquista humana e eu não posso dizer que isso é atavismo, que isso é simplesmente uma patologia, porque nós somos a única espécie capaz de olhar para nós mesmos, inclusive entender nossas próprias emoções. Nenhum animal faz isso. Se você botar um espelho na sua frente, ele vai achar que é um outro animal. Ele não sabe reconhecer a si mesmo. Ele não tem autoconsciência. E nós podemos ter isso. Então, para Victor Frankl, não é nem uma coisa nem é outra. Nós atingimos um estado tal de humanidade que podemos transcender e ir além dessas coisas. É uma outra opinião. O sentido do poder, conforme Adler, é que supera o sentido do prazer proposto por Freud. E fica nessa briguinha eterna, tá certo? Quem é mais importante? Eu não vou entrar nessa briga,
porque é uma briga que até hoje não se resolveu, então não me interessa muito ela. Mas vou ficar isso aqui, e se você for fazer qualquer trabalho científico, você vai escolher uma teoria ou outra teoria, e vai defender isso e acusar o outro, vai buscar argumentos para derrubar o outro, também vai ficar nessa coisinha toda, contribuindo com isso, e posso lhe garantir, no final de sua tese você continuará infeliz do mesmo jeito. Examinando-se, porém, o exclusivo sentido do poder, toda vez que o indivíduo se apresenta frustrado na sua missão desmedida, ele se rebela. Então, se eu quero poder de alguma forma, e alguma outra força, pessoa, coisa ou situação vem de encontro a mim, eu me rebelo, eu me frustro com relação a isso. Alguém tem dúvida com relação a isso? Não é assim no nosso dia a dia? É. Você foi o quê? Contrariado. Eu acho essa palavra ótima. Sim, mas que contrariedade é essa? Às vezes o outro que lhe contrariou é mais inteligente do que você. É mais sábio, tem melhor aplicabilidade, e você fica o quê? Ressentido. Se foi várias vezes que isso aconteceu, não parou para pensar que o outro é mais inteligente? Que a opção do outro é melhor? Não, você simplesmente se rebela emocionalmente. E a gente sempre pensa o seguinte, que o pensamento é a coisa mais rápida do mundo, não é assim que a gente pensa? A luz é rápida, não, o pensamento é muito mais rápido, não é assim que a gente pensa? Engano nosso. As nossas emoções são muito mais rápidas do que o nosso pensamento. Quando você sente uma coisa, 2 horas depois talvez você pense a respeito. Então o pensamento vem sempre atrás, tanto dos instintos como das emoções. Não é a coisa mais rápida, não. No entanto, com os nossos pensamentos nós podemos moldar, modificar, ampliar, aprofundar as nossas emoções. Você já percebeu que quando você está ressentido, numa vingança, por exemplo, ela tinha, vamos dizer assim, 3 quilos a semana passada, e eu fiquei aqui, aumentando ela. Hoje ela tem 4. Eu não estou melhorando nisso, estou ficando mais vingativo, né? Eu estou aprofundando isso com o meu pensamento. É o pensamento de planejar, de me vingar, de perseguir, que vai ampliando, aprofundando aquele sentimento. Então o pensamento tem esse poder de ampliar, modificar. Mas será que ele não tem o poder de esclarecer, não? E talvez não seja isso que a gente está usando mal ou inadequado. Quando você se rebela, você permite que o ego seja atingido, subestimado, gerando emoções controvertidas, de ódio, de rancor. E se forem repetidos, se transforma em ressentimento. Então quando você está ressentido, a primeira chave é: pense em que e como você está ressentido. Aonde é que isso está se repetindo em você? Porque você tem que trabalhar, não é o ressentimento, é o sentimento que está por trás disso. A emoção que está por trás disso. E é o que nós vamos tentar fazer aqui no decorrer dessas palestras. Depois eu vou falar sobre o que é que? Raiva. Então vamos falar sobre a raiva. Oi? Bom, eu entendi, então o ressentimento pode ser para maior ou para menor. Isso. E aí pode ser bom ou ruim. Isso, perfeito. O ideal é... Cada vez menos ressentido. Isso. Perfeito. Com menos força, né? Perfeito. Então, dá para entender que, por exemplo, nós não paramos para pensar nisso, nem na palavra em si. Fulano está ressentido. Você já acha que ele está... Não é assim? E você acha que ressentido é uma emoção específica, quando na verdade é um conjunto de outras coisas que estão por trás. Agora, esta repetição é bom chamar a atenção, porque ela vai nos revelar onde está a causa lá. Isso é possível se a gente fizer o quê? Prestar atenção assim. Se você não prestar atenção, se você não se conhecer, se você não criar uma espécie de autocultura, que seria um autoconhecimento, aí não vamos sair disso nunca. Vamos ficar nesse ciclo vicioso sem parar. Igualmente a frustração sexual, mascarada do seu conflito quando o indivíduo sente-se rejeitado, desenvolvendo com mais vigor, já que a sua existência é uma herança do seu instinto básico, que dá lugar à exacerbação, se converte o quê? Se repetido, um ressentimento. Então, é a teoria de Freud. Qual é o animal que não tem atração sexual? Todos. Vamos supor que um determinado animal é rejeitado sexualmente. Na hora que ele é rejeitado, ele é atingido no seu ego. Como ele foi atingido, dependendo de como ele enfrentar e trabalhar isso, passa-se para ser um ressentimento, desenvolvendo algumas coisas lá na frente. Por exemplo, eu fui rejeitado por quê? Porque eu sou inferior, porque eu sou mais feio, porque eu não sou digno. Começa a aparecer um sentimento de inferioridade, uma emoção de inferioridade. Se isso é repetido,
se torna num ressentimento. Mas ressentimento de quê? Já entendeu a lógica do troço todo? Mas para isso é preciso usar mental soma, ideias, pensamento, tá? E aí você começa a fazer algumas classificações. Você começa a escolher certas coisas. O atavismo animal. O animal macho rejeitado ou não aceito pelo animal fêmea, o que é que ele faz logo em seguida? Agride-a. Nas esferas inferiores, no processo de evolução em que ele transita, resultando na fase humana em emoção de inferioridade e de abandono, abrindo, portanto, espaço para o ressentimento, que anela pela subjugação de quem o desprezou. Veja que por trás desse ressentimento tem uma série de coisinhas assim. Primeiro, ele se acha inferioridade, ele coloca que foi abandonado, e disso nasce geralmente o quê? Uma agressão. Então veja que os dois teóricos, eles não estão de todo perdidos não, porque começou com a sexualidade, mas terminou na agressividade. Então quando a agressividade acontece, preste atenção que tem alguma coisa por trás. Nenhum comportamento externo é desenvolvido sem que tenha uma emoção por trás ou uma forma de entender. Então quando você vê alguém agressivo ou ressentido, você já deve pensar, é uma consciência conflitada. Olha bem, se eu começo a pensar assim, significa que a minha atitude com relação à pessoa também já será diferente. Dá para entender isso? Porque eu passo a ter uma nova compreensão. E o que foi que eu fiz a partir daí, se não através do meu pensamento, entender o processo? Eu estou começando a usar o meu entendimento, a minha clareza mental, para distinguir e entender um comportamento do outro. Agora eu te digo com certeza, isso só é possível se você olhar para dentro de você. Se você já foi e já passou por ressentimentos e olhou para você, aí você viu como é difícil, como é conflitado esse troço dentro de você, você pode entender o outro melhor. Isso. Mas se você nunca olhou para você, como é que você vai ser empático com o outro? Entender a dificuldade do outro? É muito difícil isso. Alguém já tentou fazer regime para emagrecer aqui? Não estou vendo ninguém. Ok. É fácil fazer isso? É difícil. Não é difícil? E as pessoas não dizem assim, basta fazer isso? Ah, se eu fosse você, eu fazia isso, fazia aquilo, não é assim? Porque todo mundo consegue, você não consegue. Pois é, não é assim? Aí transfere esse mecanismo para outras coisas, entendeu? Quando alguém está com sentimento de vingança, aí você diz, Vem e pisa. isso. Se você passou por isso, você sabe como é complicado e difícil você fazer uma mudança em você. E se é difícil em você, é muito difícil nos outros também. E se você quer fazer e não consegue, imagina os outros que não querem fazer, ué. O outro nem quer mudar e você quer que ele mude? Isso é perda de tempo. Não perca tempo querendo mudar ninguém. Você não vai conseguir fazer isso. Quando muito, compreendendo a si mesmo, você se modificará. E da sua modificação, os outros se modificarão, com certeza. Já imaginou alguém quer ser agressivo com você e você não é com ele? Ele não fica sem força. Mas quando você também quer, aumenta-se 2 agressividades agora. Antes era só uma, agora são 2. E aí, o que é que se desenvolve neste ambiente? A agressividade. Nada mais que isso. Não vai se desenvolver amor. Você só vai encontrar amor na amostra que tem amorosidade. Se essa amostra aqui só tem agressividade, você só vai concluir coisas da agressividade e não de outra coisa. Alojando-se na mente e na emoção, a fracassada possibilidade de manipulação de outro transforma-se numa surda covardia de expressão de vingança disfarçada. Veja como a coisa começa a se complicar. Então, eu tive uma frustração, queria alguma coisa, passa outra coisa ou pessoa não me fez isso. Isso se aloja na minha mente e a emoção está lá vitalizada porque ela foi estimulada. Isso se repete muitas vezes, dessa repetição se transforma num ressentimento e numa coisa meio covarde por trás, porque se eu tenho vontade de bater em você, mas você é mais forte do que eu não bato porque eu tenho medo de bater em você e eu sair apanhado, mas dentro de mim tem o quê? Uma vingança disfarçada. Eu sorrio para você esperando uma oportunidade de retribuir isso a você. E eu fico o quê? Pensando, articulando, maquinando com o meu pensamento. À medida que eu faço isso, eu vitalizo aquela emoção, desenvolvendo-a e ela se tornando cada vez mais forte. Que eu desejo o desconforto mediante a infelicidade daquele a quem considera como seu opositor. Então, no fundo, nós passamos a desejar isso.
que o outro se exploda. Quando você vê uma agressão na televisão, por exemplo, e uma pessoa foi atropelada, aí chega todo familiar e diz assim: eu quero justiça. Ele quer justiça? Ele não sabe nem o que significa a palavra justiça. Ele quer vingança. Ele quer retorno, que o outro passe pela dor que ele está passando. Mas o que é que está acontecendo aí? Se a pessoa está vivendo a dor e ela percebe que a dor é desagradável, não faz bem, ela não se sente bem com isso, porque ela deseja que isso se propague, lançando que o outro também passe por isso. Não tem alguma coisa errada? Está faltando aí discernimento. Você está sendo guiado pelas suas emoções. A sua parte pensante não está atuante. Porque se tivesse, você compreenderia o horror do que você está manifestando naquela hora. Se a perda é dolorosa para você, será doloroso para o outro também. E por que eu desejo que isso se propague? Porque eu penso dessa forma. Então será o quê? Um aqui, outro cá, um aqui, outro cá, um aqui, outro cá, e essa coisa não vai sair nunca, não vai ter final, absolutamente nunca. E o que é que estamos desenvolvendo em nós então? Aí você precisa pensar: o que é que isso me traz? Que bem isso me traz? O que é que isso faz comigo? Porque se eu começar a pensar assim, aí eu vou começar a tentar descobrir o que é que está acontecendo. Mas se eu não pensar nisso, eu vou alimentar, porque eu estou fazendo com qualquer animal. Ele bate e ele responde. E é isso que Freud se apega. Nós estamos agindo por reação. Outras escolas de comportamental baseiam completamente nisso. Ação e reação, estímulo e resposta, estímulo e resposta. Só. Mas será que nós somos isso? Segundo Victor Frankl, não. Nós alcançamos a humanidade e não podemos abrir mão desta humanidade. E esta humanidade nos diz: pense, reflita, faça diferente. Não haja como bactéria, que tem um estímulo e resposta, um animal qualquer. Isso fará a diferença entre o humano e o animal. Não é apenas isso. Há o humano dentro da gente, como também há o animal. Mas esse humano pode vencer e pode modificar. E para Freud, isso é artificial. Transferindo-se da emoção para a memória, faz-se verdugo cruel do indivíduo, que perde justamente isso, o discernimento, a faculdade de logicar, para fixar-se naquilo que considera ofensa. Então é isso que acontece com a gente toda vez que estamos envolvidos numa emoção, seja ela qual for: ódio, vingança, ressentimento, o nome que queiram dar para essa emoção. Nós abdicamos do nosso discernimento, da nossa capacidade humana que distingue a gente de todos os outros animais. Mas se a gente não usa essa faculdade, o que você acha que nós somos, hein? Quem determina por acontecer de perturbações emocionais e fisiológicas que se desenvolvem e se estimulam pela vitalização contínua. Então veja bem, você já percebeu a atenção que você tem uma raiva? Aí quando você tem raiva você contrai as mãos, tem uma sudorese, uma taquicardia e tudo mais. Aquilo foi uma sensação física produzida pelaquela emoção. Aí você desenvolve isso 1 dia, 2, 3, 4, já ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E o corpo vai envelhecendo, perdendo a resistência para qualquer outra atividade que você faça. Então é comum, na velhice, você ter uma raiva bem grande e você ter um infarto, ter um AVC. Porque antes seu corpo era capaz de responder e aguentar aquela emoção. Mas com o tempo, ela foi se repetindo, você foi ficando cada vez mais forte nela, e o seu corpo que aguentava foi ficando cada vez mais fraco. Então um dia você consegue. Você treina todo dia até ter o seu AVC. Quando você tem, óbvio, você conseguiu. Foi testando um dia, você teve êxito. Deveria estar muito alegre, porque foi isso que você fez com você. Ou deixou que os outros fizessem. Percebe a coisa toda? Se você não olhar para você, o mundo não está consciente de si. Se não estar consciente de si, eles vão fazer qualquer coisa também como? Por instinto, por estímulo e resposta, sem um pensamento envolvido. Assim como ele está, você também se torna. Mas se você parar para pensar, você estará sendo um ser pensante e vai dizer: isso não é bem assim, eu não quero isso para mim. Não vai haver uma vitalização contínua. É compreensível o surgimento de certa frustração
e mesmo de desagrado mediante de confrontos e agressões promovidos por outras pessoas, dando lugar a mágoas, tá certo? E de certas aflições de caráter transitório. Não, porém, a instalação do ressentimento. Aí já não é mais uma coisa doente, melhor, já não é uma coisa mais saudável. Toda vez que você for agredido, claro que você vai se ressentir, melhor, que você vai sentir algo, né? Este algo você deve qualificá-lo, ver a intensidade dele, mas não deixar que isso se torne um ressentimento. Porque o pessoal pensa assim, que quando eu tenho raiva, o outro sente. Sente não. Quando você tem raiva de alguém, é como se você estivesse bebendo veneno e esperando que o outro morresse. O outro não vai morrer, meu filho. Quem morre é quem bebe o veneno. Põe isso na sua cabeça. A raiva faz mal a quem tem raiva. O objeto da raiva não está nem aí, ó. Pouco se lixando para isso. Então, como é que ele está vivendo? Como é que ele está fazendo? Mas o mais importante é como nós estamos reagindo com aquilo que nos chega. Então, é natural. Toda vez que tiver uma frustração qualquer, uma contrariedade qualquer, e não pense que você vai ficar imune a isso. Você vai ter certas frustrações. Agora, daí, isso se tornar ressentimento, aí é uma escolha nossa. Daí, isso ser mais forte do que a gente, passa pela nossa escolha também. Podemos interferir nesse mecanismo se tivermos a mente aberta, se ela for pronta para raciocinar, para pensar. Mas ela é, lembre-se, a coisa mais lenta em nós. O pensamento é muito mais devagar do que a emoção. Quando a emoção chegar, pode ver, chegou. Aí você 2 horas depois vai pensar, oi, e agora? Já está cheio de dor, cheio de coisa mais, né? Porque já gerou um monte de coisa. Mas dali, se surgir reflexão, observação, ela pode, com o tempo, modificar este mecanismo. Mas é com o tempo, com a observação. Então, aquela história que você tem que pensar antes de agir, isso é mental, né? De certa forma Não dá, na hora não dá. Agora, para a próxima raiva dá. Porque você passa por isso, observa isso e diz assim, da próxima vez não vai ser bem assim. E cria certas estratégias, entendeu? Se convence, por exemplo, que não é uma coisa producente, que não te faz bem aquilo. Então, quando o indivíduo começar a rinchar, dar coice e soltar, pum, você diz, fica lá, não vem para cá. Na hora que você aceita este coice, é que você pode ser atingido. Mas se o outro é um jumento, um cavalo, por que você vai se afetar com isso? Pensa que você começou a pensar, entendeu? Então veja bem, se alguém te chama de ladrão, você tem 2 opções, aceita ou não aceita. Se você roubou, você é ladrão. Por que você se afeta porque alguém está dizendo a verdade? Se você não roubou, o outro é mentiroso. Por que você se afeta quando o outro está dizendo a mentira? É você começar a não dar importância ao que o outro fala de você. Mas tem um espelho em casa. Olhe para você e diga, ok. Aí o cara diz assim, mas como você é feio? Bote um espelho, meu filho, olha, você é feio mesmo. Sou. Assuma sua feiura e viva tranquilo com ela. E não se ofenda com o outro porque ele está dizendo a verdade. Mas se você olhar e ver que você não é feio, por que você aceita a mentira do outro? É um equívoco dos olhos do outro, da interpretação do outro. Tenha compaixão de quem está equivocado, isso sim. Deu para entender? Então isso precisa que você esteja autoconsciente. Porque ao dizer isso você já está reagindo. E se isso foi dito muitas vezes, essa reação é automática. Cada vez mais forte. Então vai ser mais difícil de você parar isso. Mas é preciso então refletir bastante, pensar bastante. Aí com o tempo vem isso tudo. Spinoza dizia o seguinte, afirmou com propriedade no seu vários tratados sobre ética, a emoção, que é sofrimento, então ele já faz uma distinção entre uma emoção que pode não gerar sofrimento, deixa de sê-lo, no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Então na hora que eu raciocino, na hora que eu penso, que eu observo, que eu vejo o que está acontecendo com aquela emoção, eu tiro o poder dessa emoção de se tornar em um sofrimento, porque eu passo a entendê-la. Presta bem atenção, olha, são 2 grandes impostores, crítica e elogios. Não se deixe levar por esses 2 mentirosos. As pessoas que te criticam hoje, amanhã vão estar te elogiando. E quem está te elogiando hoje, amanhã vai estar te criticando. É só uma questão de circunstância. E geralmente não dizem a verdade, dizem a opinião delas. Alguém que te critica, dá a opinião dele, e ele não pode ter sua opinião não, porque ele não pode ter sua opinião. Eu quero ter a minha. E se eu quero ter a minha opinião, o outro também tem que ter. Se ele me elogia, será que ele está dizendo a verdade? Porque eu tenho espelho em casa.
Então eu me olho e digo assim, ó, se ele disser um elogio que faz parte da minha realidade, eu digo, ok, ele disse a verdade, para que eu vou ter problema com isso? E se não for, por que eu também vou ter problema com isso? Pensa bem, observa a tua vida quando você foi criticado. Por quem você foi criticado? Tinha razão ou não tinha? Se tinha, ok. E se não tinha, por que também você está dando força a ele? Então pensa, faz uma retrospectiva, vê como você reagiu sobre isso. E você apenas reagiu. Nós devemos deixar de reagir. Nós devemos passar a agir. Essa é a escolha humana. Reagir é animal. Reagir é animal. Agir é humano. Porque é uma escolha nossa. Desde que usamos uma capacidade, pensar. Agora, sem pensar não dá. Por quê? Porque seremos animais. O animal não pensa, por isso ele faz isso. Quando ele tem seu território invadido, ele se defende. Então, racionalização é isso. Enquanto fixado em alguns dos instintos básicos, a emoção é geradora de sofrimento, quando contrariada. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Freud tem razão com relação a isso. Mas pode ser instrumento de maturidade psicológica, quando utilizada pela racionalização. Então, aquilo que você acha que é um problema, você pode transformar numa oportunidade se você usar a racionalização, o pensamento, a capacidade de distinguir entre uma coisa e outra, que é o que nós não fazemos isso. Então, na hora que alguém faz um ato qualquer e isso te frustra de alguma forma, ele está te mostrando uma fragilidade sua. Então, você devia ter respeito por ele, porque ele mostrou alguma coisa e deu a você uma oportunidade de autoconhecimento. Então, ele te trouxe de alguma forma alguma luz. Então, teus inimigos são teus mestres. Na hora que eu começar a pensar assim, eu vou ter mestres em todos os lados, cheio de oportunidades, de engrandecimento, ao invés de ter um mundo que não me dá a menor oportunidade. Dá para entender que isso é uma forma diferente de pensar? Na hora que eu estou pensando diferente, quem é que modifica? Não sou eu. Quem ganha com isso não sou eu. Então, essa racionalização tem que ser interpretada desse jeito, sempre para melhor. Isto não é o joguinho do contente. Cuidado com isso, porque isso aí é imbecilidade. O outro te faz mal é porque ele é capaz de fazer mal. Não dê a outra face. Dá para entender isso? Você está diante de alguém que pode bater na sua face. Você quer apanhar? Se quiser, entre no jogo e delicie-se, não reclame, porque você quer apanhar. Mas se você não quer, afaste-se, porque aquele ser é capaz de te magoar, de te bater. Oi? É aquela história que todos os males os seus males vieram para o mal. Então, nenhum mal não tem mesmo. O que eu aprendi com ele é que alguém ficou. Exato. Seja o que for, observa e aprende com isso. Então, se você aprendeu com isso, você teve um cabedal maior. Este aprendizado é útil, é válido, é evolutivo, é o segundo ponto. Porque você pode concluir isso, a humanidade não presta. Você está aprendendo. Mas será que isso é verdade? Toda a humanidade não presta? Você se frustra então com um relacionamento com um homem e diz assim, todos os homens não prestam. Um homem bate numa mulher, aí você diz assim, todos os homens batem nas mulheres. Isso não é real, isso não é verdadeiro. Mas você está aprendendo alguma coisa, mas esse aprendizado aí não é real, não é verdadeiro, não é bom. Aí observa o que você está aprendendo, é a primeira chance, ou melhor, aprende com tudo, é o primeiro passo. Depois seleciona esse aprendizado e vê aonde ele vai te levar. Que racionalização é essa? O ser humano, em face da sua procedência multidimensional, ou seja, de várias dimensões, é portador do que nós chamamos de um porão consciencial, em latência, devendo desenvolver as inesgotáveis jazidas, portadoras das elevadas manifestações adormecidas, ao tempo em que supera a herança mais próxima do seu primarismo. Então veja bem, temos características animais? Temos sim, está lá em todos nós, latentes ou não, está em uns mais do que outros, é o nosso porão consciencial. Agora podemos fazer isso, uma transformação, e modificar. Emoção transforma-se, porque é a mesma energia, é o mesmo processo. E emoção como energia não se destrói, se transforma. Se você não transformar, você pode potencializá-la nela mesma. Ou você pode simplesmente suprimir ela. Ela estando suprimida, ela vai surgir mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de tempo. Se você a transformar, ela é transformada. O trigo transforma-se em pão, nunca mais você terá o trigo, você terá o pão. Foi transformado. É preciso fazer essa transformação, muitas vezes pelo fogo do sofrimento.
Porque às vezes é só sofrendo que nós entendemos. Porque se você chegar nas universidades de hoje, por exemplo, você vai ter um conjunto imenso de pessoas intelectuais. Concorda comigo? Todas burras emocionalmente. A maioria é. Quer ver isso? Não olhe eles na hora de estar discutindo teses, não. Vá no departamento deles, quando eles estão vivendo o dia a dia. Aí você vai ver assim as bestinhas se manifestando, tá certo? Emocionalmente. Então não olhe o ser humano apenas nos momentos que ele está em festa, em celebração. Você é muito mais do que você é em casa do que nesses momentos. Você já foi a um casamento aqui? Tá? Você já viu pessoas mais artificiais do que no casamento? Parecem umas bonecas enceradas, minha gente. Tudo mentira, do começo ao fim. Aí quantos casamentos duram 2 anos depois daquela celebração? Quase nenhum. Sabe por quê? Porque o casamento é feito no dia a dia. E no dia a dia as pessoas manifestam isso aí. Em decorrência da inevitabilidade do sofrimento, é inevitável na dimensão que estamos, o caminho único a ser percorrido é a sua superação. Eu não vejo outro caminho. Ou você supera, ou supera. Não tem outra forma. Você vai morrer burro, tá certo? Porque é isso que eu vejo mais gritante hoje, são os nossos velhos morrendo burro, porque são mais cheios de ressentimento, é o que mais tem. Mágoa, rancor, vingança, decepção, fragilidade, muitos com os bolsos cheios de dinheiro e indo direto para o inferno. Eu não sei que glória tem essa, mas é mais ou menos isso. Então o que foi que ele fez com 70, 80 anos de sua vida? Potencializou o quê? Pergunta para você mesmo, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha existência? Desenvolvendo o quê? Tendo que frutos aí? E como é que eu vou chegar no fim dela? Então nós temos essa capacidade, ou a gente supera ou supera. Quando se passa a formar o seu respeito, uma ideia clara e nítida, racionalizando-lhe as ocorrências. Então, quando você começa a usar o seu raciocínio, você começa a dar uma nova direção para os seus sentimentos. Quer virar uma cobaia aqui? Vem cá. Dá a tua mão. Posso? Ok. Tá doendo? Tá doendo. Ok. A matéria pode ser um engano, concorda? O pensamento também pode ser um engano, porque a gente pensa uma coisa hoje, amanhã a gente pensa de novo. Tá, mas continua doendo. Continua doendo. Mas você não nega o que você está sentindo, nega? Não. Não tem como. Não. É isso que faz a gente ser humano, sentir. Você pode fazer de tudo, mas você não pode negar que sua mão está doendo. E esta dor faz a tua vida ser existencial, vivida. Então obrigado meu filho, é nas emoções, é nos sentimentos que a vida tem realmente um sentido. Sem que a vida tenha um sentido e um sentimento, não é vida. Então se você simplesmente pensa, você é um pensador, você não vive coisa nenhuma. Se você vive apenas a vida da matéria, você também é um materialista, não vive coisa nenhuma. E há uma espécie de vazio entre nós. Só sentimos o que é negativo. Não paramos para pensar que é possível ser de outra forma. E colocar um sentido na vida é sentir a vida. Não é abrir mão disso. Quando as pessoas dizem, me deixe em paz, eu olho para elas e digo, cadê sua paz? Geralmente não tem. Não tem paz nenhuma. Nunca sentiram paz. E quando dizem que estão em paz, elas estão apenas entre um intervalo entre uma briga e outra briga. E é na briga que ela é viva. Porque na paz ela é morta ainda, não sente, não faz sentido isso para ela. Eita, vamos ver aqui esse rapazinho. Notem aí se isso tem alguma ideia de ressentimento.
Isso, um acontecimento frustrante atrás do outro, né? E nós rimos com isso, mas isso é a nossa tragédia, porque inicialmente faltou em nós o discernimento para olhar a dificuldade apresentada com mais clareza e saber que era simplesmente rosca, não era para puxar o negócio. Aí a gente não faz isso e sai então uma coisa para outra. Num determinado momento não há como você falar com esta pessoa, não há como você explicar a alguma pessoa no meio desse intervalo. Nós não vamos ouvir. Essa pessoa está num pandemônio de frustrações, de atividades mil, que ela não vai conseguir responder, porque ela perdeu o quê? O discernimento. Ela não está pensando, nem raciocinando, fazendo absolutamente nada. É assim que nós nos comportamos. Quando nós perdemos o controle, é dessa forma que a gente se completa. Isso é uma coisa para rir? É. Observa que nós somos assim. Tá? Isso é eu e você, viu? No trânsito todo dia, né? Isso, pois é. É. Aí saímos todos os dias do trânsito, né? E caímos na mesma coisa de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Quando tiver 20 anos de direção, como é que você está, hein? Mas não é a oportunidade de você repensar isso e sair de casa e dizer assim: olha, hoje a minha paz eu não dou a ninguém. Qualquer um que solte um pum na minha frente, que dê um coice, que rinche, estará rinchando na minha frente, e eu não vou entrar na dele. E não se permitir isso. A minha paz eu não te dou. Faça você o que fizer, porque ela é minha, é patrimônio meu, é decisão minha mantê-la. E não permitir que isso aconteça. Se eu faço isso, eu desenvolvo vontade, discernimento, disciplina. E onde vai surgir outras coisas? Um monte delas. O ressentimento permanece como um especial arquétipo, sombra densa, dominando as emoções humanas, aumentando o comportamento conflitivo, quando seria o ideal liberá-lo da conduta. Mesmo quando iniciando os passos de equilíbrio e da afirmação dos seus valores éticos e dos quais decorre o bem-estar da saúde em várias expressões. Todo esse comportamento conflitivo, ele vai gerar coisas piores no meio em que você vive, mas principalmente com você mesmo. É uma questão de tempo. Sua úlcera será sua, sua hipertensão será sua, seu câncer será seu. Não pense que ninguém vai brigar com isso por você não. Mas não vai mesmo, entendeu? Então pensa o que é que nós estamos fazendo com a gente. Essa é a pergunta-chave. O ressentimento ele provoca efeitos emocionais e físicos. Ressentimento é o quê? É uma emoção, seja ela qual for, que é repetitiva. Por exemplo, primeiro isso aqui, ó, escravidão de si mesmo. Os sentimentos violentados transformam-se em conflitos não resolvidos, escravizando a criatura que passa a vivenciá-los, de acordo com o que lhe parece real, jamais como exercício de evolução. Então ela, por não entender que aquilo pode se transformar num exercício da sua evolução, do seu autocontrole, ela se torna escravo disso. E esse mecanismo repetido muitas vezes, ela fica escravizada para isso aí. Ou seja, os outros é que mandam na gente. Os outros é que tem o controle sobre a gente. Ria, você ri. Chore, você chora. Fique magoado, você fica. No dia que você perceber isso, você, eu não vou deixar que você me controle, aí você está dando um passo certo. E é justamente o contrário da evolução, isso, porque você fica repetindo e não sai do campo. Não sai do campo. Só vitalizando aquilo lá, exato. Né? Então, o que é que acontece? Depressão, mais vingança, mais culpa. Tudo isso aqui pode ser ressentido. Então, deu para entender, não deu? No seu caso, você precisa descobrir o que é o seu ressentimento. Então, logo advém transtornos de breve ou de longa duração, tal como a depressão, como resultado da amargura que domina a paisagem íntima, devorando os parcos ideias de viver. Então, o indivíduo começa a se ressentir. Esse pensamento, essa emoção, esse pensamento, essa emoção, esse pensamento, essa emoção. Ao longo dos anos, isso começa e pode se transformar numa depressão. Transformando-se em mecanismo de vingança, transferindo a culpa que perturba como da responsabilidade de outrem, daquele que gerou a situação, nunca porém de si mesmo. Então vai ser sempre assim, é o outro que faz isso comigo, entendeu? É o outro que é responsável por isso. Oi? A culpa foi algo que olhou da culpa. Pois é.
Aí, por exemplo, o indivíduo sem culpa é um indivíduo difícil, viu? Porque a culpa faz você olhar para você mesmo. O indivíduo com culpa demais é problemático, ele para no tempo. Então ele diz assim, olha, eu sou culpado por não prestar atenção que essa tampa era assim. Se eu uso isso como experiência, e na próxima vez, antes de eu pegar a garrafa, eu digo, tu é assim ou é assim? Eu já aprendi com isso, não tem para que me culpar por isso. E aquela experiência frustrante deu lugar a uma experiência nova, gratificante. Aí sim eu vou adiante. Mas se eu usar isso como só colocam garrafa para mim, que é de rosca e eu não sei abrir a rosca, então trazem sempre desse jeito, isso sempre acontece comigo, pronto. Eu entrei nesse mecanismo, nunca mais eu vou ver isso, e quem que devia ter olhado era você não recebe? Ou então é apresentado para você garrafas de rosca e você está sempre procurando garrafas de isso, perfeito, tá? Então, ressentimento, olha só o peso que fica nesse processo todinho. E quem quer puxar esse peso? Pensa bem nisso. É quem tem isso, não é o outro não. Inferioridade, você vai estar sempre armado e sempre no estado de insegurança. Então, portador de diversos complexos, dentre os quais se destaca a inferioridade, que se atribui acreditando sempre que tudo de desagradável que lhe sucede é desconsideração de pessoa ou de grupo, mantendo-se sempre armado, disparando dardos violentos contra tudo por decorrência de suspeitas incoerentes que lhe denotam insegurança. Então esse é o comportamento que gera, entendeu? O indivíduo tem tudo isso dentro dele, então qualquer coisa que acontece ele já começa com esse mecanismo gigantesco. E isso aí se transforma, é fruto de uma recorrência, é um ressentimento. Você precisa descobrir se isso teve originado na sua inferioridade. Se você trabalhar essa inferioridade, isso vai se resolver, porque vai deixar de estar se repetindo. E você vai estar sempre armado contra tudo e contra todos. As experiências novas que lhe acontecerem, você nunca verá como experiências novas. Você vai estar sempre armado, porque se aquele fez, outro também vai fazer. Nunca é uma experiência nova, vai ter sempre alguma coisa que você traz do passado para o presente. Então, se você teve um problema com um homem, todos os homens serão ruins. Você está trazendo a experiência do passado e negligenciando o homem agora do presente, que é um outro ser. A experiência de ser reprovado vai lhe trazer que você sempre ser reprovado em alguma coisa. Vai estimular o quê? Insegurança. Você está sempre armado, não vai fazer concurso, não vai fazer nada, porque você vai ter medo de ser reprovado. Deu para entender mais ou menos isso? Então o mecanismo está gerado. Uma vez gerado, precisamos descobrir ele. Descobrindo, podemos usar a nossa racionalização e modificar o processo. O ressentimento dá também um certo prazer, viu, minha gente? Em que se comprazem alterando o comportamento já doente e o mergulhando cada vez mais num poço sem fundo da amargura. Então veja bem, o indivíduo que elege para cultivar a vingança, na hora que ele tem a primeira vingança dele, sente prazer em fazer isso. Tem um prazerzinho envolvido. Só que isso não é permanente, não é duradouro. Então ele cai em nova esparrela mais na frente. Até ele descobrir que aquilo que ele acha que lhe dá prazer, como a vingança, por exemplo, não trará isso, vai levar algum tempo. E você vai ver pessoas uma vida inteira caçando, perseguindo, buscando um certo prazer por trás dessas atitudes, desse tipo de comportamento. Ela vai morrer, sabe como? Sozinha. Pode ter certeza disso. Eu conheci várias pessoas que eram assim cercadas de outras ao seu redor o tempo todo. Por exemplo, militares, amigos meus, que eram coronéis e que na hora que entraram para a reserva, ninguém mais foi visitá-los. Ninguém mais telefonou para eles. Ninguém mais estava junto deles. Porque o importante era a função que ele desenvolvia e não a pessoa que ele era. Então ele viverá em amargura e morrerá em solidão. Pode ter certeza disso. Amizade é uma conquista. Não se compra. E é preciso que a gente se dê conta disso. Autoridade é uma coisa, função é outra. Então as pessoas pensam que ter autoridade é uma coisa, não. E confundem a função que exercem, que é de autoridade, achando que aquilo vai manter, e não vai. Use essa função para conquistar pessoas, por que não, ué? Aí você estará bem usando a função que você tem. Mas se você não assim o fizer, pode ter certeza. As pessoas vão estar com você porque elas dependem de você, porque são subordinadas a você, mas na primeira chance você estará sozinho. E geralmente quando você mais precisa.
Então é preciso fazer isso, ó, catarse. Neurotizando-se com mais vigor, não mais capazes de uma catarse honesta, de uma busca de esclarecimento, de um apaziguamento interior, e mais revoltam-se quando são confrontados pela sensatez que os convida a uma revisão dos acontecimentos e de uma mudança de atitude. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ficar naquela de entrar num conflito mais sério ainda. Talvez, por exemplo, você diz assim, não tenho tempo. Aí você tem um infarto e você passa 60 dias na cama de um hospital tendo tempo. Quem não tem tempo para cuidar-se, perderá tempo no sofrimento. Pode ter certeza disso. Então, é preciso fazer isso. Então, você vai alimentando isso, neurotizando-se cada vez mais, chega a um ponto de que a simples catarse não é possível mais acontecer. Tudo tem um tempo, vê se você pensa bem. A mudança exige um tempo, porque toda mudança é lenta e gradual. Então, eu estou com 52 anos, esse corpo tem 52 anos. Eu não vou conseguir mudar algumas características minhas, mesmo que eu viva até os 70. Não há mais tempo para isso. Por mais envolvido com isso que eu seja, eu já perdi o tempo de fazer isso. Eu tenho que ter honestidade comigo para saber isso. Porque mudanças emocionais, efetivas, reais, não são instantâneas. E requerem condições para fazer isso, vontade, disciplina, uma série de coisas mais. E tem algumas que não vai ser mais possível fazer. Quem consegue observar isso recentemente, no apogeu da vida, tem muito mais chance de terminar a vida sendo um ser humano. E não apenas um bicho qualquer que passou aqui pela superfície, como a maioria tem feito. E neste clima, como nós vivemos uma vida de multidimensionalidade, você começa a atrair para junto de você coisas, pessoas e situações semelhantes ao que você é. Então, se você é amargurado, se você é ressentido, você terá companhias de pessoas também assim. É isso que você passa a atrair. E isso começa a existir, tanto na esfera física como extrafísica, uma sintonia com aquilo tudo que está acontecendo. Se você mudar a sintonia, se você mudar a si mesmo, você muda a sintonia. Essa é a melhor forma de desassédio. É uma mudança interna de pensamento, de sentimento, de comportamento que afasta você de determinados acontecimentos. Não pense que, por exemplo, você nasceu no Brasil, que você está no Nordeste, que você está em João Pessoa, que você tem esta característica física porque isso é obra do acaso da natureza. Não é. Tem uma razão de ser na vida. Eu não sei qual é, mas existe uma razão para ser. Por que você não nasceu lá no Afeganistão e está vivendo o karma, as reações daquele povo, está vivendo de outro? Tem uma razão de ser. Eu não sei qual é, mas que tem. Você atrai, nós atraímos, nós puxamos, nós desencadeamos acontecimentos que precisamos para aprender. Então, vamos abrir a capacidade de aprendizado, que a gente começa a vitalizar muitas outras coisas. É natural que a incidência de um transtorno obsessivo sobre o orgulho do ego, ferido na sua soberania, resulte em alta carga de compensação emocional, que o sistema nervoso central tem dificuldade de administrar, emitindo ondas fragmentárias ou aceleradas para as glândulas de secreção endócrinas, que descarregarão as suas substâncias no sistema imunológico, destituindo-lhe de suas defesas. Então veja bem, não sei se você já passou por isso, mas se você às vezes teve uma raiva bem grande e no outro dia você amanhece gripado. Aconteceu isso com alguém? Uma preocupação qualquer e logo em seguida você está gripado? Já percebeu isso? O que é que fez isso? A emoção lhe exacerbou. Essa exacerbação emocional consome energias suas, porque para existir precisa de consumir. Quando você consome, o primeiro sistema a ser afetado é o imunológico. E logo aparecerá alguma coisa em você. A natureza está dizendo, este não é o caminho. E a gente não escuta. Está somatizando em você. Somatizando o quê? Dor, sofrimento. Mas você quer o quê? Que o outro também sinta dor e sofrimento. É o seu aspecto de vingança que está atuando. Você deveria compreender, dor e sofrimento é ruim. Que pare em mim, que eu não seja gerador de sofrimento para mais ninguém. Aí você está no caminho certo, modificando a situação que está acontecendo. Vai acontecer assim sempre. Úlcera, gastrite, doença de pele, tudo isso tem a ver com essas tagarelices mentais e emocionais que nós estamos envolvidos. Não é instantâneo, não é, mas é com o tempo, é isso que vai acontecer.
Um num canto, outro no outro. Na homeopatia se chama de órgão de choque. Uns vão desenvolver o fígado, outros rins, outro coração, outro cérebro e por aí vai. É como se fosse uma fragilidade pessoal. Dependendo de como você conduz isso internamente, vai somatizar alguma coisa ali. Não pense que você, se não fizer isso, você não vai morrer, porque você vai morrer. Agora morra feliz. Essa é a proposta. Nós temos duas opções: morrer burros ou morrer inteligentes. Morra inteligente, morra sábio, morra compreensivo, morra, mas morra bem. Essa é a opção que nós temos. Morrer mal, para quê? Já vai morrer mesmo? Aí o pessoal diz assim: eu não fumo, então, e o outro fuma, vai morrer, eu também não fumo, vou morrer também. A diferença é que você vai primeiro, eu vou depois. Eu vou feliz e você vai doente. A diferença é essa. É a escolha que nós temos, não temos outra não. Existe uma reação violenta ou uma falsa passividade. O avanço para o distúrbio mais profundo é inevitável, pois o paciente bloqueia o discernimento. Então, quando ele bloqueia o discernimento, ele perde a capacidade de olhar para o acontecimento e examiná-lo de vários lados possíveis e imaginários. Ao fazer isso, é qualquer convite para o equilíbrio, para a revisão do comportamento que nele produz. Ele pode gerar reações violentas ou uma falsa passividade, que significa indiferença pela terapia e que ele necessita. Então você chega para alguém e diz: como você está? E você sabe que ele está assim, ó, enfesado. Todo mundo sabe o que é isso? Cheio de fezes. Quando ele está enfesado, está cheio de fezes. Ou seja, tem pensamento ruim, está cheio de fezes. Ele bota isso para fora, pelo amor de Deus. Mas você não quer botar, você se enfesa. O problema é seu, você vira esgoto. Aí você vai se esgotar. Vai, você é esgoto, não tem outra forma. E você fica naquela falsa passividade, sabe? Que está tudo muito bem, você sorri e olha. Você não engana a natureza. Você pode enganar os outros homens, que olham a superfície da sua face. Porque qualquer homem que não olha a superfície da sua face verá que você não está bem. E você sabe que você não está bem. Você vai enganar quem? Dá para entender que é uma grande diferença? Então muitas vezes você se torna o quê? Tem uma reação violenta. Quando você vê essas violências acontecendo, nenhum indivíduo que está saudável, equilibrado e em paz é violento. Toda violência tem um conflito por trás. Muitos deles, culpa e medo. A maioria das agressões estão provenientes no medo e não na coragem. Requer muito mais coragem dizer eu te perdoo do que eu te dar um bufete também. Porque qualquer bactéria te dá um bufete. Qualquer animal te dá um bufete. Mas perdoar, somos a única criatura capaz disso. E para fazer isso, é preciso ter muita coragem para enfrentar a si mesmo, enfrentar seus limites, transcender tudo isso e entender o conflito do outro. Porque ninguém vai te agredir se não estiver com graves problemas. Ele o que transcende pelo mundo infeliz, cabisbaixo, sucumbindo ou exaltando, rancoroso, despejando dardos violentos a qualquer contrariedade, justificando a insânia coletiva e desejando o agravamento das ocorrências infelizes, até a consumação geral pelo caos que gostaria que tivesse vigência imediata. Então o indivíduo conflitado, ele quer que você também entre em conflito e que tudo se exploda, porque ele quer uma bomba interna. E não vai conseguir. Ele vai conseguir uma implosão. Você vai implodir. E sabe quem vai para o quinto dos infernos? Você. E sem companhia, viu? Não pense que o objeto que você está despejando suas coisas vai junto, não, porque não vai. Ele vai para outro inferno, o dele, não o seu. Não obstante, tudo poderia ser removido com imensa facilidade, com uma boa dose de compreensão, tolerância e principalmente compaixão. Compreensão consigo mesmo, tolerância consigo mesmo, compaixão consigo mesmo é o primeiro passo. Se você não tiver compreensão consigo, você jamais compreenderá outras pessoas, jamais compreenderá o horror dos seus destinos. Se você não tiver tolerância com você mesmo, nunca será tolerante, porque não tem como tolerância sair de você. Se você não tiver compaixão, isso não vai se expandir, não vai sair uma gota sequer de dentro de você.
Porque uma rosa desabrocha quando está pronta. E o desabrochar dela é beleza e perfume. Quando ela não está pronta, o perfume não sai, não transborda. O que precisamos fazer é isso. Então, em primeiro lugar, é isso, compreensão consigo. Se você olhar para você e descobrir os seus ressentimentos, você compreenderá melhor os ressentimentos dos outros. Nascerá em você uma compaixão pelos outros, uma tolerância pelos outros, porque você compreenderá como é difícil este mundo interno que você está vivendo. E sem que você veja isso, vai surgir vingança, superficialidade, agressão, exigir que o outro se transforme em alguma coisa que ele não pode se transformar, que ele não pode ser, porque você também não pode ser o que você diz que quer ser. Então o outro também não pode ser assim. Será que tem alguma terapia libertadora? O que é que podemos fazer nesse pandemônio aí de emoções? A visão nova de uma psicologia positiva reage à proposta freudiana a respeito da personalidade humana e procura entender de maneira muito diversa a emoção, ensejando-lhe uma conduta otimista, na qual deve permanecer como assimiladores de fronteiras. Então é uma nova psicologia, que diz assim: o ser humano é sim bom em essência, ele nasce bom em essência, é o que vai acontecendo com ele, que ele sem discernimento deixa transformar-se em ressentimento. Mas ele não é negativo e não está criando essas coisas artificiais para moldar a sua personalidade de uma cultura qualquer que ele possa ser. Nisto Freud está terminantemente errado. E sabe como é que ele está errado? Pelos frutos. Porque o que foi que ele trouxe realmente de compreensão para o homem? Muitas vezes você vai encontrar pessoas que fazem 20 anos de terapia e você pergunta assim: e aquela questão com seu pai? Ele: está tudo resolvido. Já resolvi, já tratei isso na terapia. Assim, embutido, guardado. Você não vê um florescimento de tudo isso. Você não vê um desabrochar daquele conflito, mas você vê coisas guardadas, armazenadas, quando muito. Mas se você cultivar, por exemplo, isso aqui: bondade, perdão, prazer, gratificação dos sentidos, esperança, fé, confiança, cultivo das virtudes, busca de enriquecimento pela sabedoria, amor pela humanidade, coragem, justiça, espiritualidade, transcendência do ser, e se unir com isso, se envolver com isso, sem nem saber o que é isso, não importa, não vai saber quando você estiver ocupado com isso, é isso que você vai desenvolver. E esta psicologia positiva, em valorizando tais coisas, é um antídoto para essa parte sombra que nós estamos lá guardado dentro da gente. E uma delas é o ressentimento. Sentido existencial. A sua proposta induz uma visão mais profunda do indivíduo no contexto tanto da família, da sociedade, da cultura e da liberdade, ensejando uma orientação para que se alcance uma plenitude no sentido de existir. Então, esse indivíduo que olha para si e começa a compreender os conflitos internos, ele também começa a olhar para a sua família e vê como todo mundo é conflitado dentro dela e as dificuldades que cada um tem. E sua família é a sociedade que nós vivemos. Então, por que tem que ser o meu filho se todos são filhos? Por que tem que ser o meu pai se todos são pais? E isso vai aumentando e vai compreender o valor que cada cultura dá isso, e disso pode se produzir uma liberdade, e não de outra forma. E não achar que tudo não tem jeito, não tem solução, então vamos fazer como está aí, cada um tendo proveito um do outro. Esse sentido existencial só nós podemos dar. Lembre-se do que eu falei quando apertei a mão do meu amigo ali. O corpo pode ser o engano dos nossos sentidos, os físicos já dizem isso. Há mais espaço entre as partículas que formam um átomo do que partículas sólidas. Então tudo que a gente está vendo aí é um equívoco dos sentidos. O pensamento também pode ser um equívoco. Por quê? Porque o que eu estou pensando hoje eu pensar diferente amanhã, então ele não é tão certo assim. E essa forma que eu pensei só me levou aonde? A sofrimento, angústia, dúvida. Se eu conseguir pensar de outra forma, pode me levar a satisfação, bem-estar e tranquilidade. Então meu pensamento não é tão certo assim. Mas o que eu sinto, eu não posso negar. Sinta você uma dor ou uma alegria, isso você não pode negar. O sentido da vida é realmente sentir a vida e não é outra forma. O ser em si mesmo não é portador de maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa fase negativa, que pode e deve ser corrigida pela aplicação de recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas do mundo.
Então, se eu começar a fazer isso em mim, eu vou conseguir extrapolar isso para os outros que estão ao meu redor. Como eu extrapolo para os outros minha vingança, minha desconfiança, minha falsidade. Não é assim que nós fazemos? Quando você chega no seu trabalho, você não vê isso? As pessoas transbordando isso, elas transbordam isso por quê? Porque elas têm isso dentro dela, não tem outra coisa. Você já foi trabalhar com alguém que se apaixonou? Já viu como ela está assim em outro mundo? Tratando todo mundo diferente, apaixonadamente. O mundo mudou? Não, quem mudou foi ela, com um acontecimento interno. Faça um acontecimento interno e o mundo mudará para a sua percepção. Prazer e discernimento. O processo de evolução gera prazeres, mesmo no cultivo do mal. No entanto, são transitórios. Então, há muitas pessoas iludidas ainda por um certo prazer que sentem em produzir e fazer o mal. Mas isso será passageiro. Servindo de medida para a comparação com as conquistas do bem e as alegrias dele derivados com sabor duradouro. É comum as pessoas, nos últimos momentos de vida, olharem para trás e dizer: eu não devia ter feito isto. Ou muitos se arrependem, não do que fizeram, mas do que deixou de fazer. E geralmente é pedir perdão, dizer que ama alguém, estar mais tempo com alguém que gostaria de estar. Eu não fiz isso, e disso as pessoas se arrependem. Mas o tempo já passou e ele não volta. É a única perda irreparável da vida, é a perda de tempo. Se tivermos uma atitude assim, de aprendizes da vida, e não de senhores da vida, porque já percebeu como tem gente assim que resolve todo o problema do mundo todo. Você se senta aí você fala um problema, não, mas é assim. Ele sabe a solução de tudo. Por que esse danado não resolve a própria vida, hein? Mas tem solução para jogo de futebol, para política, para religião, para tudo que você possa imaginar. São sempre professores, senhores da situação, e a atitude deveria ser de aprendiz da vida. E não essa atitude de professor. Essa psicologia proporciona uma libertação natural do aprendiz da vida. E o ressentimento é um instrumento, desde que o paciente predisponha-se à reflexão, à mudança de comportamento mental, para a posterior alteração da conduta emocional. Então a conduta emocional é o fruto de uma conduta de entendimento. Primeiro acontece na mente, através do pensamento, da inteligência, do discernimento, para posterior uma mudança na emoção. Porque a sua emoção hoje é fruto do que você pensou, idealizou, mesmo que não foi você, mas a sociedade, o costume, sei lá como for, que botaram na sua cabeça. E aí você reage dessa forma hoje. Está na hora de tomar as rédeas, assumir a postura e dizer: de agora em diante, eu mando em mim. Dando um novo significado, desvalorizando o que considera ofensivo, em razão da fragilidade de que se reveste no momento, e logo descobre prazer de ser livre, de poder amar sem exigir compensação, de conviver sem qualquer estado de preconceito e de autodefesa. Então você já vai trabalhar cheio de autodefesas e preconceitos contra tudo e contra todos. O que você está fazendo com você? Por que não aproveita o misterioso dia que começa, o início de uma coisa que você não sabe o que é? Não, mas minha semana já passada foi ruim, essa também vai ser. Cuidado com isso, você não está dando a você a oportunidade de fazer ou sentir algo diferente. E pode ser diferente, e será diferente. Em primeiro lugar, porque é a primeira, está nascendo agora. O dia de hoje nunca existiu um igual, nunca existirá outro também. Vendo seu comportamento no outro. Isso é importante fazer. Ninguém vive a atacar outro, exceto quando em desarmonia consigo. Então quando você vê alguém atacando outra pessoa, pode ter certeza, aquele indivíduo está em desarmonia consigo mesmo. Porque se tivesse harmonicamente consigo mesmo, ele transbordaria isso. Ele colocaria para fora essa harmonia. O que deixa de merecer consideração em face de um distúrbio do agressor. Então, se eu percebo que o outro só agride porque está em desarmonia, por que eu vou me envolver nisso? Esse indivíduo já merece a minha compreensão e não a minha lenha na fogueira para que a coisa pegue mais fogo ainda. A não ser que eu goste do fogo, tudo bem. Agora, quando alguém gosta, eu fico assim, cabreiro. Você gosta disso? Gosta. Por que você reclama, hein? O cara fuma 20 anos, aí descobre que está com câncer do pulmão. Por que você reclama, bicho? Tu treinasse todo dia para ter câncer. E foi uma disciplina fantástica, porque tem que se acorda à noite para fumar. Se faltar o cigarro, o cabo desce do 20º andar. Ah, amor, mas o elevador está aí. O cabo desce assim mesmo. E ele não quer o ápice do seu comportamento ser atingido, deveria estar sorrindo. Então, quando você quer uma virtude, pense do mesmo jeito. Por que você se investe nela? O que você faz todos os dias nela? No dia que ela acontecer, desfrute-a.
passe a merecer isso. A primeira coisa é a liberdade de si e dos outros. Oi? Um momento incrível como é difícil treinar também, né? Nós não temos uma sociedade que nos prepara. Não temos uma sociedade que nos prepara, costumes, não temos nada disso. Pelo contrário, é o treinamento para o inferno. Mudança de atitude mental e emocional. Rompe os liames da indução obsessiva, facilitando maior claridade para o raciocínio. Então livre dos impulsos dominadores de qualquer algoz. É preciso se convencer disso, entendeu? Entender bem e olhar para dentro de si. Uma vez feito isso, você começa a ter liberdade de fato. O outro não manda em você. Fazer o bem pelo bem. Ao mesmo tempo, a aplicação dos valiosos equipamentos do bem, em forma de ação meritória, não somente em gratificação para a emoção, como é compensador de dívidas traçadas de agressões havidas em outras passagens do tempo e do espaço. Veja bem, sempre que você faz alguma coisa de bom, você está pondo em atividade uma atitude qualquer, uma ação de alguma coisa. E isso compensa muitas coisas que você fez no passado que foram ruins. Então, quem é que daqui não já errou? Mas não tem como você ir atrás não, do erro, não. O erro está feito? Está. Deixa ele lá. Agora faz coisas boas, agora porque essas boas coisas apagam aquilo lá que ficou. Então a ocupação nisso te desenvolve. O aprendizado com o que foi passado de ruim também é um alerta para você a não colocar mais em atividade aquelas mesmas sementes. Plantando novas sementes, novas colheitas. Plantando a mesma semente, a mesma colheita. Não tem como mudar isso. Persistindo isso, às vezes você precisa de atitude, de ajuda externa. Então pensa bem aí, ó. Persistindo isso aí, o indivíduo se compraz em tudo isso, ele se torna incapaz de recuperar-se. Você vai encontrar aí nos hospitais psiquiátricos pessoas que não têm mais retorno, não tem mais volta. Todos nós temos esse limite, entendeu? Tem um tempo para fazer as coisas. Uma vez que vai chegar um ponto em que não tem mais o que fazer. Não dá mais tempo, o corpo não responde mais. Então, enquanto tiver possível fazer alguma coisa, é hora de fazer. Porque vai chegar um momento que isso vai se converter num processo irreversível. Lamentavelmente é assim. E se a gente treinar cada dia, vamos chegar lá, não tem a menor dúvida. Atitudes esquizofrênicas levará você a ser condecorado com a esquizofrenia. Então, isso tem um tempo. Então presta bem atenção, porque a virtude também tem um tempo. O desfrute também tem um tempo. Já imaginou você querer desfrutar de um sorvete e você perde a língua? O sorvete permanece existindo, mas você não vai desfrutar mais do sorvete. Se você perde a oportunidade de abraçar alguém quando esse alguém já se foi, não haverá mais, mesmo que você tenha todos os braços do mundo. De você beijar alguém que você gosta quando esse alguém não está mais presente. Agora que você falou isso, eu gosto de me abraçar, mas eu tenho que respeitar certas pessoas que estão perto de mim e não gostam de abraçar. Sim, tudo bem. Isso é discernimento, entendeu? Mas eu estou querendo dizer a você isso, é que você tem um tempo de fazer isso. E esse tempo pode passar, pode não existir mais, né? É bom prestar atenção a isso. Então é preciso ter uma vontade atuante. Em qualquer circunstância, porém, deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual todo o empenho de cooperação de outra pessoa vai redundar em alguma coisa que não vai ter grandes suporte, grandes modificações. Quando a sua vontade estiver realmente afetada e nula, aí não adianta mais ajuda externa, porque não vai conseguir lá. Toda e qualquer transformação requer realmente sua vontade atuante. É uma conquista humana. É preciso que você queira. Logo, não perca tempo querendo que outra pessoa mude quando ela não quer mudar e ela não está a fim de fazer a mudança que você deseja. Porque é perda de tempo. Invista em você. Modifique a você mesmo. Você verá como é difícil. E quando o outro não quer, é impossível. Algum comentário? Oi? Bom, eu acho que o difícil disso tudo é dar o primeiro passo, é se conhecer, né? Porque até quando você olha no espelho, o seu olho direito é o esquerdo. Exato. E você tem que se ver pelos outros. Exato. Os outros é quem dizem que você é. Perfeito. Então, deu para entender a dificuldade aí? Vivemos numa sociedade que não temos parâmetros internos. Ninguém diz a nós quem nós somos realmente. É preciso olhar, usar os instrumentos. A psicologia é um instrumento nem sempre eficaz, nem sempre positivo.
Nem sempre bom. As escolas psiquiátricas, por exemplo, na minha opinião, qual a contribuição que ela dá? Empanturrar você de remédio? Não vai saber, não vai fazer muita mudança nisso, não. Vai tirar, inclusive, sua vontade de agir, de fazer alguma coisa. Vai amortecer você internamente. E, às vezes, o sofrimento pode ser uma mola para uma mudança. Como vamos entender isso? Cabe a cada um. É o nosso desafio. Oi, meu anjo. Professor, essa coisa da emoção. Sim. Da emoção. Os grandes iluminados, eu sinto assim, eu leio e ouço a respeito deles, eles não são muito apagados a certas emoções, não. Como ele me disse, nem assim nem abaixo. Tudo bem. Jesus, ele pregava o desapego, todos os sentidos, tudo também. Todos esses iluminados, assim, eu nunca ouvi falar de grandes emoções deles, nem emocionados, nem extremamente entusiasmados. E o Senhor diz que o que nos faz humano é exatamente sentir com mais ênfase. Qual é o caminho? É sentir humano ou buscar essa dignidade? Nós fazemos uma distinção aqui entre emoção e sentimento. São duas coisas distintas para nós. A emoção no corpo emocional, o sentimento já no plano mental. Já é o indivíduo que racionaliza e pensa alguma coisa. Você fala em apego. É a minha ideia aqui, a partir de agora, trazer então cada emoção dessa. A próxima será a raiva. E vou trazer o apego, e vou trazer alguma coisa. Que nós vamos tentar entender o que é cada emoção dessa e tentar fazer isso diferente. E ótimo que tem essa perspectiva, porque se for na perspectiva psicológica, eles só olharam e só examinaram doentes. Logo as conclusões são de doentes. A ideia boa é também olhar esses seres que demonstraram outro tipo de sentimento e não apenas de emoção, e a gente tentar se espelhar um pouco nele, porque eles parecem mais saudáveis do que a gente. Posso ficar te devendo isso? As outras palestras vão exatamente a gente colocar cada emoçãozinha dessa, tá bom? Só uma questão. Oi? Deixa ele falar lá primeiro. Oi? No livro de Yogananda sobre a vida dele, ele fala que o mestre dele, quando soube que ia morrer, ele teve um choque, ficou emocionado. Sim. Então, se ele era mestre, tem pelo menos um que teve uma emoção negativa, quer dizer, um tipo de manifestação emocional diante da morte. Da morte, isso. Mas Jesus também, na hora que ele estava na cruz, acredito que ele perguntou, pai, o que é isso? E ficou apavorado. Isso. Vamos entender depois disso na próxima vez? Podemos ficar assim? Tudo bem com vocês? Sim? A gente tem o hábito, né, nossa sociedade, de dizer que o tempo cura tudo. É. Né? Ressentimentos, raivas, essas emoções, o tempo cura. E muitas vezes a gente passa por pequenos surtos quando a gente vive essas emoções. E nessa perspectiva que o tempo tudo cura, a gente acaba deixando a coisa acumular-se e sim, guardar. Exatamente. E não cura. Ele apenas amortece e deixa lá, esperando que as novas condições apareçam. Do mesmo jeito que hoje em dia nós temos dentro da gente milhões de bactérias, de fungos e vírus. Se as condições aparecerem, eles se rebelam. Mas se as condições não aparecerem, eles se permanecem unidos. Enquanto não aparecer, você está lá supostamente organizado. Mas se as condições mudarem, pode haver problemas. Inclusive isso também. Sim. Já aparece depois que a gente está ficando doente. Isso, ok. Tudo bem então? Tudo bem? Espero que ninguém saia daqui ressentido. A todos vocês, muito obrigado por hoje. Estaremos juntos depois. Obrigado a todos.